Ela casou por inteiro. Mas o que ele escondeu no testamento mudou tudo. Antes de começar essa história cheia de emoções e reviravoltas, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas. Aqui você encontra histórias surpreendentes, com finais que ninguém imagina. E se curtir o vídeo, deixa o like, isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora, prepara o coração, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Laura apertava os olhos diante da tela do computador, tentando não deixar o desespero subir a garganta. Eram 3 boletos vencidos, 2 avisos de corte e uma ligação perdida da mãe, que provavelmente precisava de dinheiro outra vez. Enfermeira há 5 anos, ela sempre foi correta, esforçada, mas esforço, no fim do mês, não pagava aluguel. E aquele mês, como tantos outros, estava se tornando insuportável. Foi então que viu o anúncio. Estava em um site obscuro, quase como um erro, procura-se esposa por contrato. Proposta séria. Pagamento adiantado. Ela clicou. A página era simples. Um formulário, uma foto de um homem grisalho com ar sério e um texto breve. Henrique Montenegro. Empresário aposentado, viúvo há 6 anos, 68 anos. Sem filhos. Procurava alguém discreta, saudável e educada para casamento por conveniência. Em troca, moradia, salário mensal e estabilidade. Ao fim de 5 anos, herança garantida. Laura gargalhou. Aquilo só podia ser piada. Mas não era. 2 dias depois, seu celular tocou. Era um número restrito. A voz do outro lado era firme, pausada, quase encantadora. Boa tarde. É a senhorita Laura Andrade? Aqui é o Dr. Matias, advogado do Sr. Henrique Montenegro. Seu perfil foi aprovado. Ele gostaria de um encontro discreto. Ela hesitou. Isso é mesmo real? Totalmente. Se quiser, pode me procurar pessoalmente. Escritório Montenegro e Andrade. Temos mais de 40 anos de atuação. 3 dias depois, Laura estava sentada diante do próprio Henrique. O escritório dele era imponente, mas ele, surpreendentemente, parecia tranquilo. Era alto, magro, vestia um terno impecável e usava um relógio que valia mais que o carro dela. Eu não tenho filhos, ele começou, sem rodeios. Já tive, mas o destino não perdoa erros. Não confio em sobrinhos, nem irmãos. Minha última esposa morreu de câncer. E estou cansado da solidão. Laura tentou parecer neutra. E por que não contratar alguém para cuidar do senhor, como uma acompanhante? Henrique sorriu de canto. Já tentei. Pessoas pagas somem quando a grana acaba. Preciso de algo que pareça legítimo. Um casamento legal. Uma companhia que me ajude a manter as aparências. Ela respirou fundo. E o que espera de mim? Que me acompanhe em eventos. Que me trate com respeito. E que não se envolva com outros homens. Teremos quartos separados. Nada será exigido fisicamente. Após 5 anos, tudo o que tenho será seu. Se eu morrer antes, você herda imediatamente. O testamento será feito com essa cláusula. Laura engoliu seco. A proposta era insana, mas sedutora. E se eu disser sim? Recebe R$ 100.000 ao assinar. O restante, com o tempo. Ela pensou nos boletos. Pensou na mãe. No ex-namorado que a deixou cheia de dívidas e nenhuma saudade. Pensou que talvez fosse isso que precisava. Um acordo. Um teatro. Por 5 anos. Eu aceito. Henrique não sorriu. Apenas acenou positivamente. Muito bem. O contrato será redigido amanhã. E o casamento será discreto. Nada de festas. Naquela noite, deitada em sua cama apertada e mofada, Laura imaginou como seria sua nova vida. Sentia medo, claro. Mas também, poder. Um contrato podia ser alterado. E ela estava disposta a ser esperta. Ela não queria só segurança. Ela queria tudo. O carro preto estacionou diante de um portão alto de ferro trabalhado. A mansão se erguia ao fundo como um cenário de novela. Colunas brancas, janelas com cortinas de linho claro e uma fonte esguichando água no jardim da frente. Laura prendeu a respiração ao sair do carro. Ela estava ali. Realmente ali. Aquela era a casa do seu novo marido. O motorista, discreto e eficiente, abriu a porta para ela. Seja bem-vinda, Senhora Montenegro. Laura quase riu ao ouvir aquilo. Senhora Montenegro. Um título que soava falso como um crachá emprestado. A governanta, Dona Clotilde, a aguardava na porta principal. Era uma mulher alta, rígida, com os cabelos presos num coque firme e uma expressão gentil, mas impenetrável. O Sr. Henrique está no escritório. Pediu que eu a acomodasse e mostrasse a casa. Laura assentiu.
Ainda estava atordoada com tudo. Era muita informação para digerir em pouco tempo. A casa era absurda. Não havia outra palavra. Lustres de cristal em todos os cômodos, pisos de mármore italiano, quadros antigos que pareciam tirados de um museu e um cheiro leve de madeira e lavanda no ar. Clotilde mostrou cada espaço como uma guia de museu: biblioteca, sala de chá, estúdio de música, jardim de inverno, piscina coberta, adega. E então, o quarto de Laura. Era maior que o apartamento onde ela morou a vida inteira. Tinha cama king size com dossel, um closet embutido, banheiro com banheira de hidromassagem e uma varanda com vista para um pequeno lago. Espero que goste. Foi o próprio Sr. Henrique quem escolheu cada detalhe, disse Clotilde, antes de deixá-la sozinha. Laura caminhou até a varanda, observou o lago. Um casal de cisnes nadava lentamente. Isso é real, pensou. Tudo parecia bonito demais para ser verdade. Mas o luxo vinha com um frio estranho. Nos primeiros dias, Henrique pouco falava. Era gentil, sempre educado, mas mantinha a distância. Tomavam café juntos, mas em silêncio. Almoçavam lado a lado, mas sem troca de confidências. E, à noite, jantavam como dois diplomatas em visita oficial. Cordiais, porém gelados. Nada ali se parecia com um casamento. Era, como ele dissera, um contrato. E ela era uma funcionária disfarçada de esposa. Mesmo assim, Laura se adaptou. Vestia roupas elegantes, aprendeu a se portar à mesa, decorou nomes de figuras da alta sociedade. Começou a frequentar jantares e eventos beneficentes. Acompanhava Henrique como uma sombra bem apresentada. Em um desses eventos, no clube do empresariado, Laura sentou-se ao lado de um senhor de cabelos grisalhos e riso fácil. Então você é a nova esposa do Henrique? Ele perguntou, com um tom brincalhão. Sim, nos casamos há pouco. Corajosa. Ele é mais fechado que cofre de banco. Laura forçou um sorriso. Estou aprendendo a lidar. Só espero que tenha um bom advogado, mocinha. Dizem que o testamento dele é um quebra-cabeça impossível. Há cláusulas que nem os juízes entendem. A taça de vinho quase escorregou da mão de Laura. Cláusulas? Ah, sim. Ele vive mudando. E ninguém sabe exatamente o que está lá. A única certeza é que nada é simples quando se trata de Henrique Montenegro. Ela riu de leve para não parecer desconcertada, mas o alerta estava feito. Ao voltar para casa, aquela informação não saiu de sua cabeça. O contrato que ela assinou prometia segurança, garantia, herança, mas e se o testamento dissesse outra coisa? E se houvesse condições escondidas? E se tudo aquilo fosse um jogo? Nos dias seguintes, Laura passou a observar mais. Henrique saía pouco, mas quando saía, era para o escritório que mantinha em um prédio no centro da cidade. À noite, ficava por horas trancado na biblioteca ou no salão de leitura. E toda vez que ela se aproximava, a porta estava trancada. Num fim de tarde, enquanto explorava os corredores da mansão, Laura encontrou uma sala que ainda não conhecia. Era a sala de troféus. Lá, dezenas de prêmios, fotos, condecorações e medalhas enfeitavam as paredes. Em uma estante de vidro, uma foto chamou sua atenção. Era Henrique, muito mais jovem, abraçado com uma mulher bonita, de traços suaves e sorriso largo. O coração de Laura acelerou. A mulher na foto se parecia com ela. Muito. Ela se aproximou da imagem. Não havia nenhuma legenda. Nenhuma pista. Apenas aquele olhar dele, sereno e protetor. O mesmo olhar que agora era frio e distante. No jantar daquela noite, Laura tentou puxar assunto. Vi a sala de troféus hoje. Bonita. Vi uma foto antiga. Henrique apenas assentiu. Minha primeira esposa gostava de guardar recordações. E a senhora Montenegro? Ela se parecia bastante comigo. Henrique manteve os olhos no prato. Coincidência. Laura não insistiu. Mas sentiu. Aquilo não era coincidência. Naquela noite, deitada sozinha em sua cama, ela entendeu algo. Havia muitas histórias dentro daquela casa. E nenhuma delas estava escrita no contrato que ela assinou. A promessa de segurança começava a parecer um labirinto. E, no fundo, ela sabia que estava apenas na porta de entrada. 2 semanas após o casamento, Laura começava a se mover com mais liberdade pela mansão Montenegro. Já sabia o nome de todos os funcionários, os horários em que cada ala era limpa e até que o jardineiro gostava de cantar baixinho músicas dos anos 70 enquanto regava as azaleias. Nada escapava aos seus olhos atentos, afinal, se havia algo escondido naquela casa, ela estava determinada a encontrar. Ela já não se iludia com o glamour. Os vestidos caros, os jantares finos e os vinhos envelhecidos eram apenas cenário. No fundo, ela vivia numa espécie de teatro de luxo,
contracenando com um homem que parecia mais um fantasma do que um marido. Foi numa tarde abafada de terça-feira que ela ouviu pela primeira vez o nome do Dr. Camargo. O Sr. Henrique pediu para o senhor esperar na biblioteca. Dr. Camargo, disse Clotilde a um homem de terno escuro e pasta de couro nas mãos. Laura, que passava pelo corredor, parou sem parecer curiosa. O homem a olhou, acenou educadamente e entrou. Ela não teve tempo de ver o rosto direito, mas percebeu que o ar dele era diferente. Confiante, seguro, como alguém que conhecia segredos. Mais tarde, Laura discretamente perguntou a Clotilde: quem é o Dr. Camargo? A governanta hesitou por um segundo, algo raro nela. Advogado da família. Cuida de documentos importantes do Sr. Henrique. Laura não comentou, mas sua mente disparou. Testamento. No dia seguinte, enquanto Henrique estava fora em uma consulta médica, Laura vasculhou a biblioteca. Estava trancada, como sempre. Mas aquele dia, uma das janelas estava entreaberta, coisa rara, pois o ambiente era sempre climatizado. Ela subiu em uma pequena mureta do jardim, com alguma habilidade herdada da infância aventureira, conseguiu se esgueirar para dentro. Lá dentro, a biblioteca parecia um outro mundo. Estantes até o teto, escada deslizante, um globo terrestre antigo, e ao fundo, uma mesa enorme com um pequeno cofre embutido. Laura não ousou mexer nele. Mas procurou por papéis, pastas, qualquer coisa. E encontrou. Num canto da estante, um livro falso escondia uma pequena caixa de madeira. Dentro, vários papéis velhos, quase todos manuscritos. Um deles chamou sua atenção, um rascunho de testamento. Ela sentou-se rapidamente e leu o trecho principal. Caso haja matrimônio posterior à data deste documento, a cláusula 27.3 deverá ser ativada, exigindo comprovação de boa-fé, afetividade legítima e período mínimo de convivência plena para que se garanta o direito à herança, salvo exceção documentada em vida e registrada com firma reconhecida e testemunhas legais. O coração de Laura disparou. Cláusula 27.3? Ela leu o parágrafo de novo. E mais uma vez. O que exatamente aquilo significava? Que o contrato dela não bastava. Que ela teria que provar amor? Ela guardou o papel e empurrou a caixa de volta para dentro do falso livro. Estava prestes a sair pela janela quando ouviu a voz de Henrique vindo do corredor. Clotilde, diga à senhora Laura que estou indo tomar um banho. Cancelaram minha consulta. Laura congelou. Correu até a janela, quase tropeçando no tapete persa. Saiu, fechou-a com cuidado e fingiu estar lendo no jardim quando Henrique passou por ela. Ele apenas olhou de relance. Mas ela percebeu. Ele sabia. Naquela noite, durante o jantar, Henrique foi especialmente silencioso. Comeu pouco. Tomou apenas meia taça de vinho. E antes de sair da mesa, deixou uma frase que pareceu ensaiada. Às vezes, a verdade está escondida onde menos se espera. Mas cedo ou tarde, ela sempre aparece. Laura engoliu seco. Ele sabia. Ou suspeitava. No quarto, ela não conseguiu dormir. A cláusula do testamento agora era uma ameaça. E se ela não conseguisse cumprir os critérios? E se aquele casamento fosse só uma armadilha para que ela nunca herdasse nada? Ela pensava que estava jogando, mas e se ele também estivesse? No dia seguinte, ela procurou o contato do Dr. Camargo. Sabia que não poderia pedir nada diretamente. Então ligou como quem deseja entender melhor seus direitos dentro do contrato. Camargo foi educado, mas firme. Senhorita Montenegro, tudo o que o Sr. Henrique fez foi conforme a lei. Mas é importante lembrar que o testamento dele é uma estrutura viva. Pode mudar a qualquer momento, desde que ele esteja lúcido. E ele está? Laura arriscou. Mais do que muitos jovens, senhora. Ele desligou antes que ela pudesse insistir. Laura sentou-se no sofá da varanda. O lago parecia calmo, mas pela primeira vez, ela percebeu, estava afundando. O que parecia um acordo vantajoso talvez fosse uma armadilha feita com laços de cetim. Bonita por fora, fatal por dentro. E pela primeira vez, ela se perguntou: quem é Henrique Montenegro, de verdade? E o que ele realmente espera dela? As noites na mansão Montenegro tornaram-se mais silenciosas após a descoberta da cláusula. Mas para Laura, o silêncio agora tinha um som específico, o da inquietação. Ela dormia mal. O rosto de Henrique, sempre frio, passava como um fantasma por seus sonhos. E a tal cláusula 27.3, tão obscura quanto enigmática, virou uma sombra constante sobre seus passos. Foi numa dessas noites que Laura ouviu o primeiro som. Ela já estava deitada, os lençóis puxados até o pescoço, lendo pela quarta vez o trecho do contrato que tinha salvo no celular. Já passava das 2 da manhã.
A casa, como sempre, estava mergulhada num silêncio absoluto, o tipo de silêncio que a gente só encontra em lugares ricos e antigos. Mas então, um rangido. Suave. Sutil. Mas real. Laura se sentou devagar. O som vinha do corredor. Por alguns segundos, tentou convencer a si mesma de que era só a casa estalando com a mudança de temperatura. Mas então veio outro som, este, mais específico. O clique de uma maçaneta girando devagar. Ela se levantou com cautela. Descalça, andou até a porta do quarto. Não a abriu de imediato. Em vez disso, encostou o ouvido. O corredor estava escuro, mas havia um leve som de passos. Não apressados. Nem pesados. Passos cuidadosos. Laura entreabriu a porta. O corredor estava vazio. Mas havia algo estranho. A porta do quarto de Henrique, que costumava estar sempre fechada, estava apenas encostada. Uma fresta. Pequena. Mas suficiente para deixar escapar uma nesga de luz amarelada. Ela deu 2 passos para frente, tentando não fazer barulho. A mansão tinha tapetes espessos, o que ajudava. Aproximou-se da porta dele. Antes de espiar, ouviu vozes. Não, uma só. Henrique falava com alguém. Ou talvez, com ele mesmo? Eu sei o que estou fazendo. Não, isso não muda nada. Já foi decidido. Não é ela que vai. A frase morreu num murmúrio abafado. Laura deu um passo atrás, instintivamente. Na manhã seguinte, ao tomar café, ela observou Henrique mais atentamente. Ele parecia normal. Cabelos penteados, camisa engomada, olhar distante. Como sempre. Mas havia algo em seu tom. Um leve descompasso no jeito de pegar a xícara. Como se ele soubesse que tinha sido observado. Mas não dissesse nada. E não disse. A cena se repetiu na noite seguinte. Mais passos. Mais sussurros. E, dessa vez, ela teve certeza de ouvir o nome Lucas. Lucas? Quem era Lucas? No dia seguinte, Laura decidiu agir. Convidou Clotilde para um chá na varanda. Esperou até o segundo bule de infusão para perguntar. A casa tem muitos empregados noturnos? Clotilde pareceu surpresa. Não, senhora. Apenas eu e o segurança noturno. Por quê? Ouvi passos ontem à noite. Alguém estava conversando no quarto do Henrique. Clotilde abaixou a xícara com cuidado. Talvez tenha sonhado. O senhor Henrique dorme profundamente. E, se me permite dizer, ele não costuma receber visitas à noite. Laura forçou um sorriso. Claro, deve ter sido impressão minha. Mas não foi. Na terceira noite, Laura decidiu esperar acordada. Fingiu dormir até ouvir, pontualmente às 2h43, o mesmo som, passos no corredor. Ela se levantou, andou até a porta, em silêncio, seguiu na direção do quarto de Henrique. A porta estava mais aberta dessa vez. E o que viu paralisou seus pés. Henrique estava sentado na poltrona de leitura, mas não estava sozinho. Ao seu lado, um rapaz jovem, talvez 20 e poucos anos, de cabelos castanhos e olhar tenso. Estavam conversando. Laura não conseguia ouvir claramente, mas reconheceu expressões. Gestos. Olhares. Era uma conversa séria. Quase dolorosa. Ela recuou antes que fosse vista. Voltou para o quarto com o coração acelerado. No dia seguinte, procurou Clotilde novamente. A família do Sr. Henrique vem visitá-lo às vezes? Clotilde hesitou. O Sr. Henrique não recebe visitas da família há anos. Laura insistiu. E esse rapaz? Alto, magro, cabelos castanhos, parece ter uns 25. Clotilde franziu o senho. Senhora, não há nenhum rapaz assim trabalhando ou frequentando a casa. Silêncio. Laura entendeu 2 coisas naquele momento. Ou Clotilde estava mentindo. Ou Henrique estava escondendo alguém dentro da própria casa. Alguém que surgia apenas à noite. E que atendia pelo nome de Lucas. O quarto de Henrique ficou fechado por 2 dias inteiros. Clotilde informava, com a voz mais firme que o habitual, que ele precisava de descanso absoluto. Disse que estava com um leve mal-estar, mas Laura não engoliu a explicação. Não depois das conversas com o rapaz misterioso. Não depois do nome Lucas ecoando pelos corredores como um fantasma que ninguém admitia ver. No terceiro dia, pouco antes das 7 da manhã, Laura foi acordada pelo barulho de passos apressados e a sirene baixa de uma ambulância. Ao espiar pela janela, viu 2 paramédicos saindo da mansão com uma maca. Henrique estava deitado ali, imóvel, coberto até o pescoço. O rosto pálido, os olhos fechados. O que aconteceu? Gritou ela, já descendo correndo as escadas. Clotilde foi breve. O Sr. Henrique desmaiou durante a madrugada. Está sendo levado ao Hospital São Benedito.
O doutor Camargo já foi avisado. Laura nem esperou terminar o café. Vestiu-se, pegou a bolsa e entrou no carro. Pediu que a levassem até o hospital. Havia algo errado. Muito errado. E ela não suportava mais ser a última a saber das coisas dentro da própria casa. Chegando ao hospital, foi direcionada à sala de espera da ala VIP. O ambiente era claro, silencioso, quase desconfortavelmente limpo. Flores caras enfeitavam a recepção. Ali, encontrou o doutor Camargo e outro homem de terno, um médico, provavelmente. Eles cochichavam num canto. Assim que a viram, pararam abruptamente. Senhora Montenegro, cumprimentou Camargo, com um aperto de mão frio. Henrique está sob cuidados. Uma arritmia. Nada muito grave, mas por precaução, ficará internado por observação. Laura quis acreditar. Mas algo no tom dele parecia ensaiado. O médico, ao lado, confirmou. Está lúcido, mas com sinais de estresse severo. Dissemos a ele que não deve receber visitas por enquanto. Laura cruzou os braços. Sou a esposa dele. O médico hesitou, olhou para Camargo, que assentiu sutilmente. Uma visita breve, então. 5 minutos. Ao entrar no quarto, Laura se deparou com um cenário que não esperava. Henrique estava sentado, apoiado em travesseiros. Usava oxigênio nasal, mas estava longe de parecer frágil. Ao vê-la, fez um gesto para que se aproximasse. Laura sentou-se na poltrona ao lado da cama. Achei que estivesse morrendo, disse ela, tentando esconder o nervosismo. E não está errado pensar isso, de vez em quando, respondeu ele, com voz rouca. Mas não hoje. Silêncio. Henrique, ela começou, tentando medir cada palavra. Quem é Lucas? Ele virou o rosto, observando a janela. Escutou demais. Você não respondeu. E você invadiu minha privacidade. Laura ficou em silêncio. Sabia que, se pressionasse demais, ele se fecharia de vez. Henrique suspirou. Lucas foi meu filho. A revelação caiu como um trovão. Mas, disseram que você não tinha filhos. Tive. Mas a morte dele foi, pública. Dolorosa. Preferi enterrá-lo 2 vezes, no cemitério e na memória das pessoas. Mas eu vi você conversando com alguém. Jovem. Alto. Cabelos castanhos. Henrique a encarou, sério. Tem certeza do que viu? Laura recuou um pouco na poltrona. Eu ouvi vocês. Vocês estavam falando sobre mim. Henrique não negou. Apenas continuou. Lucas morreu aos 23 anos. Mas deixou rastros. Pessoas. Consequências. Você está entrando num mundo onde nem tudo é claro. Nem tudo é o que parece. E, Laura, ele a olhou diretamente nos olhos. Às vezes, as respostas vêm com um preço alto demais. Antes que ela pudesse reagir, a porta do quarto se abriu. O médico entrou, cortando a tensão. Precisamos encerrar a visita, senhora Montenegro. De volta ao carro, Laura sentou-se em silêncio. Estava tentando digerir tudo. Henrique tinha um filho. Um filho que ninguém mencionava. Um filho que, de alguma forma, ainda parecia presente naquela casa. Mas o que mais a perturbava era a frase final. As respostas vêm com um preço alto demais. Seria esse preço o testamento? Seria ela só mais uma peça num tabuleiro muito maior? Ou, pior ainda, uma substituta de alguém que nunca deixou de existir? Laura olhou pela janela enquanto o carro deixava o hospital. Sabia que o jogo tinha mudado. E agora, ela não sabia mais quem era a jogadora. E quem era a peça. Os dias que se seguiram à internação de Henrique foram estranhamente calmos. Laura retornou à mansão sozinha. Henrique ainda não tinha previsão de alta, e Clotilde mantinha a rotina da casa como se nada houvesse acontecido. Mas para Laura, tudo estava diferente. Era como se a casa tivesse mudado de tom. As paredes pareciam mais úmidas, os quadros mais opacos, os sorrisos dos funcionários, mais forçados. Algo havia mudado, e ela sentia isso nos detalhes. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto tomava chá sozinha na varanda, que Raul, o mordomo, se aproximou. Ele era discreto, de fala mansa e extremamente educado. Estava na casa desde antes do casamento e sempre pareceu leal a Henrique. Mas naquele dia, algo em seu olhar estava diferente. Senhora Montenegro, disse, em tom baixo. Posso lhe mostrar uma coisa? Laura franziu a testa, desconfiada. Claro. Ele a conduziu até a ala dos fundos da casa, uma parte raramente usada, próxima à antiga sala de costura. Lá, destrancou uma pequena porta e a guiou por um corredor estreito. Ao fim do corredor, uma salinha mal iluminada, com uma escrivaninha antiga e uma estante empoeirada. Sobre a mesa, havia um notebook aberto.
Raul clicou em um arquivo. Era uma pasta de vídeos. Eu nunca quis me envolver, ele começou. Mas achei que a senhora merecia saber. Laura olhou para a tela. As imagens começaram a rodar. Era ela. Filmada por diferentes ângulos, dentro da casa. Conversando ao telefone. Vasculhando a biblioteca. Escondida no corredor, observando o Henrique à noite. Tudo gravado. Ela levou a mão à boca, em choque. Essas câmeras, estão escondidas por toda a casa? Raul assentiu. Desde o dia do casamento. A pedido do Sr. Henrique. Laura se afastou um passo, indignada. Ele me espionou esse tempo todo? Ele disse que era precaução. Que queria garantir que não fosse enganado de novo. De novo? Raul hesitou. A antiga esposa. Antes de morrer, ela o traiu. E o prejudicou gravemente. Desde então, ele não confia em mais ninguém. Laura sentou-se na beirada da mesa, atordoada. E você, por que está me mostrando isso agora? Raul respirou fundo. Porque eu vi como a senhora olhou para ele no hospital. Pela primeira vez, parecia real. E porque, nem tudo que ele acredita é verdade. Há coisas que ele se recusa a enxergar. Laura olhou novamente para a tela. Seu rosto aparecia, em diferentes momentos, analisando a casa, o testamento, o ambiente. Sim, ela estava interessada na herança. Sim, entrou naquele casamento por conveniência. Mas, com o tempo, algo nela tinha mudado. Não sabia se era carinho ou respeito. Mas algo estava diferente. E talvez Henrique não fosse o único a desconfiar, ela também estava começando a questionar tudo. Raul pegou um pendrive e o entregou a ela. Aqui estão todas as cópias. Faça o que quiser com isso. Mas saiba, você está sendo observada. Laura pegou o objeto, fechou a mão sobre ele. Obrigada, Raul. Antes de sair, ele disse. Só mais uma coisa. A senhora perguntou outro dia sobre o rapaz, o tal Lucas. Laura assentiu. Eu o vi. Numa noite. Ele entrou pela porta lateral. Henrique o recebeu. Eles discutiram. Ele parecia abalado. E depois? Nunca mais o vi. Mas encontrei um livro com o nome dele na biblioteca. Na capa, estava escrito à mão, para Lucas, com amor eterno. Papai. Laura ficou em silêncio. Henrique não está só escondendo coisas de mim, disse, enfim. Ele está escondendo coisas dele mesmo. Ela deixou a sala com a cabeça girando. Agora, sabia que era espionada. Sabia que Raul sabia mais do que dizia. E que Henrique, mesmo controlando tudo, parecia cada vez mais à deriva. No fim da noite, sozinha em seu quarto, Laura abriu o pendrive no próprio notebook. Assistiu a si mesma como quem assiste a um filme estranho, sobre uma mulher que achava estar no controle, mas que era apenas mais uma peça. Uma peça, observada por todos. E talvez, manipulada desde o início. Henrique voltou para casa numa manhã chuvosa de segunda-feira. Laura o observou pela janela enquanto ele descia lentamente do carro, apoiado no mordomo Raul, vestindo um sobretudo cinza escuro e o rosto mais pálido do que nunca. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Ela desceu para recebê-lo, mas ele sequer a olhou. Passou por ela com um simples bom dia e seguiu direto para o escritório. A tensão no ar era quase física. Até os funcionários evitavam fazer barulho. O retorno dele era o tipo de acontecimento que mudava o tom da casa inteira. No final daquela tarde, Clotilde anunciou. O Sr. Henrique deseja que todos compareçam ao jantar hoje à noite. Funcionários, você incluída, Sra. Montenegro. Era algo inédito. Henrique jamais incluíra a equipe em seus jantares. Laura sentiu que aquilo não era um convite. Era um chamado. Às 8 em ponto, a longa mesa da sala de jantar estava posta como em um banquete de gala. Pratos de porcelana, talheres de prata, guardanapos bordados à mão. Henrique já estava sentado à cabeceira. Estava vestido com um terno preto impecável, mas sem gravata. O olhar firme, apesar da aparência cansada. Laura entrou e sentou-se à sua esquerda. Aos poucos, os outros ocuparam seus lugares. Raul, Clotilde, o jardineiro, a cozinheira, até o segurança. Ninguém sabia ao certo por que estavam ali, mas todos entenderam que aquilo era importante. Henrique esperou o último prato ser servido antes de começar a falar. Sei que meu comportamento nas últimas semanas levantou dúvidas nesta casa. Ele falava pausadamente, com a voz mais grave do que o normal. Mas hoje, sinto que é hora de esclarecer algumas coisas. Especialmente para você, Laura. Ela prendeu a respiração. Eu vivi com muitas certezas por muito tempo. A certeza de que meu dinheiro me protegeria. De que contratos bastavam. De que a vida poderia ser administrada como uma empresa.
Ele fez uma pausa. Mas a doença, a velhice, e algumas visitas noturnas, me mostraram o contrário. Todos estavam em silêncio. Quando decidi me casar com você, Laura, não foi por carência. Foi por necessidade. Eu precisava de alguém que herdasse tudo isso sem destruir o que construí. Alguém que pudesse ser moldado. Controlado. Laura engoliu seco. Mas eu também quis te testar. Desde o início. Quis saber até onde você iria. O contrato. As câmeras. Os encontros ocultos. As armadilhas. Tudo foi parte de um jogo que eu mesmo criei. Ela sentiu um frio na espinha. Mas você foi além do esperado. Descobriu coisas que eu nem queria lembrar. Mexeu com memórias que eu havia enterrado. E, ainda assim, ficou. Henrique se levantou com esforço. Hoje, deixo de controlar. Entrego. Aceito. Ele tirou um envelope do paletó e o colocou diante dela. Aqui está a última versão do meu testamento. Atualizada ontem. Laura olhou para o envelope, mas não teve coragem de tocá-lo. Você pode abrir agora, se quiser, disse ele. Ela abriu. O papel dentro era curto. Um parágrafo em negrito. Declaro que, a partir desta data, nomeio Laura Andrade Montenegro como única herdeira legítima de todos os meus bens, direitos e propriedades, independentemente de cláusulas anteriores. Tal decisão é irrevogável. Assinado. Reconhecido em cartório. Com testemunhas. A sala permaneceu em silêncio absoluto por alguns segundos. Mas, por quê? Laura murmurou. Henrique olhou nos olhos dela. Porque apesar de tudo, você foi a única que ficou. Ele então virou-se para os demais. A todos aqui presentes, agradeço. E peço desculpas pelas desconfianças. Vocês me serviram por décadas com lealdade. Hoje, libero cada um com gratidão e uma bonificação justa. Meus advogados já foram instruídos. A cozinheira chorava. Clotilde mantinha a compostura, mas os olhos estavam marejados. Raul apenas fechou os olhos e assentiu. Henrique voltou a se sentar. Pegou o copo de vinho, levantou ligeiramente e disse: às vezes, o que resta no fim da vida é o que você não esperava ter. E às vezes, é exatamente o que você precisava. Laura não sabia se chorava, se sorria ou se fugia dali. Ela estava sendo reconhecida. Mas também desmascarada. Amada? Ou apenas perdoada? Não sabia. Mas uma coisa era certa. A guerra silenciosa entre eles havia chegado ao fim. E agora começava um novo tipo de jogo. Um que ela nunca imaginou jogar. A morte de Henrique aconteceu em silêncio, como tudo que ele fazia. 2 dias depois do jantar, ele não desceu para o café. Laura estranhou, mas não se alarmou de imediato. Só quando Clotilde, pálida como a louça da casa, subiu correndo para avisá-la, é que entendeu. Henrique havia partido enquanto dormia. Não houve gritos, nem correria. A mansão Montenegro seguiu seu protocolo, como se estivesse ensaiada há anos para aquele momento. O corpo foi recolhido com respeito. Um padre foi chamado. Advogados apareceram como vultos. O funeral foi discreto, com poucas pessoas e uma chuva fina que parecia encaixada no roteiro sombrio. Laura estava em choque. Apesar de tudo, apesar dos jogos, das desconfianças, das cláusulas escondidas e das manipulações, ela havia se apegado a ele. Não sabia se era amor, admiração, piedade ou culpa. Mas era um laço. E agora, ele tinha se desfeito no tempo. 3 dias depois, no escritório do Dr. Camargo, a leitura oficial do testamento foi agendada. Seria feita na presença de todos os beneficiários e testemunhas. Laura chegou pontualmente, vestida de preto, mas sem véu. Os olhos marcados por noites em claro. A sala era grande, paredes forradas de livros e um tapete bordô cobrindo o chão. Na mesa de reuniões, além dela e Camargo, estavam Raul, Clotilde, 2 advogados auxiliares, um rapaz. Jovem. Alto. Cabelos castanhos. Ela congelou. Era ele. O mesmo que viu conversando com Henrique à noite. O mesmo que negaram existir. O mesmo que parecia uma memória viva. Camargo pediu silêncio e começou a leitura. O testamento que será lido agora é a versão final, lavrada em cartório, com data e assinatura registradas. Contém todas as disposições finais do Sr. Henrique Montenegro. Laura apertou os braços da cadeira. Declaro, em plena consciência e sanidade, que deixo como herdeira legítima de todos os meus bens a Sra. Laura Andrade Montenegro, por entender que, apesar do início frio de nossa relação, demonstrou dignidade, inteligência e respeito ao meu legado. Laura sentiu um alívio estranho, que mal teve tempo de saborear. Camargo continuou. Entretanto, ele fez uma pausa.
Declaro também que, em caráter especial e vitalício, será destinado um fundo exclusivo ao jovem Lucas Albuquerque Montenegro, com valor equivalente a 35% do patrimônio total, a ser gerido por ele com responsabilidade. Este fundo não interfere na herança principal, mas garante que ele receba aquilo que lhe é de direito, sua parte como meu neto biológico. O silêncio na sala foi absoluto. Laura ficou imóvel. Camargo finalizou. Lucas é filho de Helena Montenegro, minha falecida nora, e do meu filho falecido, Gustavo. Por questões familiares que não cabem expor aqui, o menino foi mantido fora da minha vida por anos. Mas recentemente, reatamos contato. Esta decisão é definitiva. Henrique Montenegro. Laura olhou para Lucas. Ele olhou de volta. Os olhos dele tinham algo de Henrique. A mesma firmeza. A mesma tristeza. Camargo concluiu. Senhorita Laura, a senhora continua como herdeira universal. A mansão, os bens principais, contas, investimentos, propriedades, tudo está sob sua tutela. Mas Lucas, legalmente reconhecido, agora tem voz e parte neste legado. Raul baixou os olhos, como quem já sabia. Clotilde enxugava discretamente uma lágrima. Laura tentou falar, mas não conseguiu. Respirou fundo, buscando uma forma de entender tudo aquilo. Henrique havia planejado tudo. Até o fim. Cada peça no tabuleiro. Cada movimento. Até mesmo a forma como ela descobriria a verdade. O rapaz levantou-se. Eu não vim aqui para brigar por nada. Disse, com a voz firme. Só quis saber se meu avô era quem minha mãe dizia que era. E hoje, eu descobri que ele era mais complicado do que qualquer um de nós imaginava. E então, saiu da sala. Laura permaneceu sentada. Agora não era só herdeira. Era guardiã de um império construído com segredos, perdas e segundas chances. E tinha que decidir o que fazer com tudo aquilo. O silêncio no carro de volta para casa era denso. Laura mantinha os olhos fixos na janela, observando a cidade passar como se estivesse em outro tempo. O testamento queimava em sua mente. Não pela herança, que agora era oficialmente dela, mas pela presença de Lucas, o neto de Henrique. O elo oculto. O segredo que, de alguma forma, ela havia prometido a si mesma desvendar, e que agora tinha se revelado sem que ela pudesse controlar. Lucas não voltou à mansão. Após a leitura do testamento, desapareceu como surgira, com poucas palavras, nenhuma exigência e uma expressão que misturava dor com alívio. Aquilo a intrigava profundamente. Naquela mesma noite, Laura sentou-se no escritório de Henrique, agora, seu escritório, e vasculhou cada papel, pasta e livro com um novo olhar. Não como a esposa contratada, mas como alguém que precisava entender o homem por trás dos contratos. E ali, no fundo da última gaveta, encontrou o que não esperava, um envelope escrito à mão, endereçado a ela. Laura, se você está lendo isso, significa que eu já parti. E que, apesar de tudo, você ficou. Este é o verdadeiro teste. Não o contrato. Não o testamento. Mas o que você fará com o que deixei para trás. Lucas é meu neto, sim. Mas é também parte da dor que passei a vida evitando. Seu papel, se assim desejar, não é apenas administrar bens. É tentar curar uma história que deixei incompleta. O resto está nas suas mãos. Henrique. Laura ficou imóvel por um tempo. O que ele queria dela, afinal? Que se tornasse guardiã de um legado. Que corrigisse os erros dele. Que reparasse o tempo que ele desperdiçou em orgulho e silêncio. Dias depois, ela conseguiu o telefone de Lucas. Raul, como sempre, sabia mais do que dizia e lhe passou o número com um bilhete curto. Ele merece saber tudo. Ela ligou. Chamou 3 vezes. Na quarta, ele atendeu. Alô? A voz dele era grave, firme, mas carregada. Lucas? É a Laura. A esposa do Henrique. Eu sei quem você é. Silêncio. Posso te ver? Ela perguntou. O que você quer, Laura? Já ficou com tudo, não ficou? A frase doeu mais do que ela esperava. Quero conversar. Só isso. Você merece mais do que um trecho em um testamento. Merece saber por que tudo aconteceu como aconteceu. Lucas hesitou por alguns segundos. Amanhã. Parque Municipal. Meio-dia. Na tarde seguinte, sob as árvores do parque, os dois se encontraram. Ela chegou primeiro. Ele, com uma mochila surrada e uma blusa escura, apareceu depois. Era ainda mais parecido com Henrique do que ela lembrava. Você sabia, não sabia? Ela começou. Que ele ia te incluir no testamento. Lucas deu de ombros. Ele me procurou meses atrás. Disse que queria reparar o passado. Mas não sei se foi pelo que sentia, ou por culpa. Acho que as duas coisas.
Você o amava? A pergunta foi direta. Laura demorou a responder. Eu entrei por interesse. Sem amor. Mas, saí de lá com muito mais do que esperava. Nunca conheci alguém tão duro, e tão frágil ao mesmo tempo. Lucas olhou para o chão. Eu queria odiá-lo. Quis por muito tempo. Mas no fim, só fiquei triste. Ele perdeu tudo por orgulho. Inclusive meu pai. Laura assentiu. Ele me deixou tudo. Mas deixou para você o que mais importava. Lucas levantou o olhar. E o que vai fazer agora? Ela respirou fundo. Não sei. Mas queria te propor algo. O quê? Que a gente comece do zero. Como parceiros. Administrar isso juntos. A mansão, os fundos, os projetos que ele deixou. Que a gente transforme esse passado podre em algo vivo. Novo. Justo. Lucas observou por um longo tempo. E por quê? Porque eu cansei de fugir de quem eu era. E acho que você também. E por quê? Talvez esse seja o único jeito de fazer o nome dele significar algo de verdade. Ele sorriu. Pouco. Mas sorriu. Parece que Henrique finalmente fez algo certo. Os dois se levantaram. Caminharam juntos em silêncio. E naquela tarde, entre árvores e pássaros, dois estranhos ligados por um mesmo homem iniciavam algo novo. Talvez amizade. Talvez redenção. Talvez, o começo de uma nova história. Meses se passaram desde o encontro no parque. A mansão Montenegro, antes silenciosa e fria, agora ganhava sons novos. Conversas na cozinha, reformas no jardim, reuniões improvisadas no salão de música. O que antes era um monumento ao isolamento virava, pouco a pouco, um espaço de reconstrução. Laura não sumiu com o dinheiro, como muitos esperavam. Ela não vendeu a mansão, nem viajou para o exterior, nem trocou de nome. Pelo contrário, passou a abrir os portões. Convocou antigos funcionários. Recontratou Clotilde como conselheira de confiança. Raul agora era administrador da propriedade, e até o jardineiro passou a dar aulas de botânica para jovens da região. E Lucas? Lucas voltou. Não para morar, mas para ajudar. Toda semana, aparecia com um novo projeto, uma ideia, um arquivo velho do avô que podia virar algo novo. Montaram juntos uma fundação com parte da herança, a Fundação Montenegro, dedicada à educação de jovens sem acesso a ensino de qualidade. Durante a cerimônia de inauguração da fundação, em um evento transmitido localmente, Laura fez um discurso que deixou todos boquiabertos. Vestia um vestido azul claro, o mesmo que usou em seu primeiro jantar com Henrique, e falou com voz firme, olhos marejados. Eu entrei na vida de Henrique por dinheiro. Eu menti para ele. Fingi. Assinei um contrato sem amor. Mas ele me enxergou além disso. Me testou, me vigiou, me questionou. E mesmo assim, me escolheu. Pausa. Eu não sou herdeira de um império. Sou sobrevivente de uma história torta. E é por isso que tudo que ele deixou será usado para consertar aquilo que ele mesmo não soube curar: a solidão, o abandono, o medo do outro. A plateia se levantou em aplausos. Lucas, ao fundo, apenas sorriu. Sabia que ali, diante de todos, Laura havia se tornado mais do que a viúva de Henrique. Ela havia se tornado a ponte entre o passado e o futuro. Semanas depois, ela recebeu uma carta pelo correio. Laura, eu menti quando disse que não esperava nada de você. Eu esperava tudo. E você me surpreendeu. Henrique. Era a caligrafia dele. Provavelmente escrita antes da morte, deixada com Camargo para ser entregue no momento certo. Laura segurou a carta contra o peito, sozinha na biblioteca. Chorou. Mas pela primeira vez, sem dor. Ali, entre estantes de histórias antigas e cortinas pesadas, ela entendeu. A vida dela começava agora. Não como herdeira, mas como autora de uma nova história.